O domingo amanheceu em meio ao caos nas Filipinas. O super tufão Uwan, Fung Wong, atingiu o país com força máxima, provocando ondas gigantes que avançaram sobre vilarejos inteiros, arrastando tudo em seu caminho. A fúria do mar tomou conta das regiões costeiras de Jigmoto e Catanduanes, onde moradores assistiram, em desespero, as marés engolirem casas e veículos, enquanto o vento rugia como fogo sobre as ondas enfurecidas. Junte-se a nós para acompanhar os eventos mais recentes em todo o mundo. Em Camaligan, Camarines Sur, a ventania foi tão intensa que a famosa ponte suspensa da cidade balançou perigosamente, colocando em risco quem tentava atravessar. As rajadas de vento chegaram a dobrar estruturas metálicas e arrancar telhados. Já em Barangay Ilawod, em Bato, o cenário é de alagamento generalizado, com ruas completamente tomadas pela água e moradores buscando refúgio em abrigos improvisados. O tufão tocou o solo em Dinalungan, na província de Aurora, e segue seu trajeto devastador em direção a Isabela e Baler, onde ondas violentas e chuvas torrenciais continuam a castigar as comunidades. Relatos apontam que em Dinapig, a força do mar é tão grande que paredes de água ultrapassam o nível das casas, tornando a evacuação urgente. As autoridades filipinas seguem em alerta máximo e equipes de resgate trabalham sem parar para retirar famílias das áreas de risco. O super tufão Uwan é um dos mais poderosos registrados na região neste ano, deixando um rastro de destruição, escuridão e incerteza. Enquanto o céu se mistura ao mar em um cenário de fúria, o povo filipino enfrenta mais uma vez a força implacável da natureza. Angin. Matindi ano? Yeah. Kasi ko balat yung kahoy talaga. A Júlia é uma menina meiga, doce, carinhosa, muito alegre. Tragédia em Rio Bonito do Iguaçu. Tornado arrasa a cidade e tira a vida de jovem de 14 anos. O fim da tarde de sexta-feira, 7 de novembro de 2025, ficará marcado para sempre na história do município de Rio Bonito do Iguaçu, no interior do Paraná. Por volta das 5 horas às 6 horas da tarde, um tornado de categoria EF3, com ventos que ultrapassaram os 250 km por hora, devastou a cidade, destruindo casas, arrancando árvores e deixando um rastro de destruição e desespero. De acordo com as autoridades, 6 pessoas morreram e mais de 700 ficaram feridas. Grande parte do município foi atingida e mais de 80% das construções sofreram algum tipo de dano. Famílias inteiras perderam tudo o que tinham e o cenário após a passagem do fenômeno é de guerra. Jesus! Essa aqui era a casa do meu pai. Não tem mais telhado, não tem mais janela. A sala comercial não tem mais porta. Aqui tem alguns carros que eu não sei de onde vieram. Entre as vítimas fatais está Júlia Quapes, uma adolescente de apenas 14 anos, que sonhava com o futuro e se preparava para receber o sacramento da crisma no dia seguinte à tragédia. No momento em que o tornado atingiu a cidade, Júlia estava na casa de uma amiga. Em poucos segundos, o vento ganhou força, derrubou paredes e lançou destroços por toda parte. A jovem foi arremessada contra uma parede e, mesmo socorrida e levada ao hospital de Laranjeiras do Sul, não resistiu aos ferimentos. Os pais de Júlia, ainda em choque, deram entrevista e contaram que a ficha simplesmente ainda não caiu. Disseram que a filha era uma menina alegre, cheia de vida e que fazia falta em todos os cantos da casa. Ela perdeu muito sangue. Ela está muito machucada.
A Júlia é uma menina meiga, doce, carinhosa, muito alegre, feliz, tinha muitos sonhos. E ver ela nas condições que eu vi ela ali, para mim, não tem como explicar esse sentimento. E saber como toda a nossa cidade está nesse momento, e saber que eu perdi algo mais valioso na minha vida, que é uma das minhas filhas, a Júlia, 14 anos, saudável, linda. Mandei uma mensagem para ela em torno de uns 40 minutos antes do acontecido. Ela mandou uma mensagem para mim e falou: pai, eu já estou indo para casa, né? E, enfim, eu fiquei tranquilo. E daí agora, no início da manhã, em torno de 5 horas da manhã, a gente veio aqui que tinha notícia que tinha uma pessoa que estava sem identificação. A gente não queria acreditar que fosse ela. E a gente chegou, infelizmente aconteceu, a gente fica sem chão. Ela estava num momento muito feliz, ela estava muito tranquila, terminando, ia digamos agora, pro 2º grau ali, ela estava muito feliz, sabe? E aconteceu muito rápido. O que o médico nos falou ali, ela foi jogada, arremessada, e provavelmente ela foi arremessada contra um muro, e daí ela tem uma lesão muito grande na face, no cérebro também, uma lesão muito grave, muita lesão interna, ela ficou muito machucada. Então isso, ela já desfaleceu no local, pelo que o médico nos passou, e ela chegou em parada cardíaca, já foi reanimada. Na segunda ela já estava em coma, faleceu. Infelizmente é muito triste, sabe? Ela com 14 anos, muito feliz, com um futuro enorme pela frente, e agora a gente vai ter que juntar os cacos e ver o que vai ser para frente, mas é muito difícil, viu? A ficha não caiu ainda, a gente já chorou bastante. Tem tantas famílias lá que também estão chorando a perda também, gente que perdeu tudo. Eu preferia ter perdido tudo e não ter perdido a minha filha, sabe? É uma coisa assim, muito triste. Enquanto algumas famílias perderam tudo, casas, móveis, o pouco que haviam construído... Cuidado dos fios, Cristina! Cuidado dos fios, Cristina! Meu Deus! Meu Deus do céu! A minha casa! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Não! Meu Deus do céu! Destruiu tudo! A família de Júlia enfrenta uma dor diferente. Não perdeu nada material, mas perdeu o bem mais precioso que existia, a filha. Agora, a cidade tenta se reerguer em meio aos escombros, mas as marcas deixadas pelo tornado vão muito além da destruição física. São cicatrizes emocionais que o tempo talvez nunca apague. Pega essas mangas frescas, né? Obrigada. Obrigada. Olha aquele céu, nunca o vi assim. Será que vai chover muito? Tá ficando mais forte. Algo estranho tá vindo. Talvez seja apenas uma tempestade passageira. Defesa Civil confirma. Ciclone categoria 5 se aproxima do Nordeste com ventos acima de 300 km/h. Senhor,
Tenha misericórdia do teu povo. Pega as crianças! Saiam daqui! Ai, meu Deus, vamos morrer! Segura o volante! Vai capotar! Eu não consigo respirar! Nunca vi nada igual. Nunca vou esquecer isso. Deus, proteja aqueles que ainda estão lá fora. Não temos mais energia ou comunicação. Agora é só fé. Estamos há 30 horas sem parar. Metade da costa está debaixo d'água. Ninguém sabe quando vai acabar. Meu Deus! Tá vindo tudo! Segura ele! Vamos tirá-lo daqui agora! Eu não quero morrer! Este é o último sinal de Aracaju. Se alguém ainda estiver ouvindo, procurem abrigo e orem. Mesmo que o mundo desmorone, o Senhor ainda reina. Salve-nos, Deus! Segura minha mão. Você vai sair daqui, eu prometo. Por favor, não me solta! Segura firme. Não deixa abrir. Papai, o teto tá rachando. Agora, filho, agora! Senhor, se este é o teu juízo, que ainda haja misericórdia pelos teus filhos. Fiquem juntos. Não larguem minhas mãos. A casa tá tremendo. Meu Deus! Eu não quero morrer! Estamos sem energia há 24 horas. O Nordeste foi destruído. É como se o mundo tivesse deixado de existir. Pelo amor de Deus, deixe-nos entrar! Perdemos o controle. É o último andar! Corram! Estamos sem combustível! Não podemos parar aqui! Eles disseram que a barragem rompeu! Vamos, Rex! Aguenta firme, por favor! Se alguém estiver escutando, que Deus tenha misericórdia. O furacão devastou tudo. Rezem. Não conseguimos pousar! Joga o cabo! Rápido!
A notícia diz que o furacão vai durar mais um dia. Mais um dia! Não aguentamos mais! As crianças estão com fome, não temos mais comida. Deus nos sustentará, mesmo no deserto. Nós temos que nos organizar. Comida e água são limitadas. Precisamos de ajuda antes que seja tarde demais. Meu dinheiro não vale nada diante disso. Traga todos que você encontrar pra cá. Temos que compartilhar água e comida. Não podemos deixar ninguém pra trás. Se segura! Não solta! Que é isso? Corre! Socorro! Alguém me ajude! Deus, proteja nossos filhos! Corre pro morro! Todos pra lá! Não solta minha mão! Segura firme! Não soltem as mãos! Segurem firme! É impossível. Não há lugar seguro. Deus nos ajude. Aguenta firme! Não solta nada! Meu Deus, é o fim! As imagens aéreas mostram a escala do desastre. Milhares de pessoas estão isoladas, sem comunicação, enquanto o furacão continua seu avanço pelo interior. Não solta as minhas mãos! Aguenta firme! Eu tô com medo, papai! Peguem as crianças! Saiam daqui agora! Guaijandos, o país inteiro acompanha essa tragédia, as autoridades pedem calma e solidariedade. Seguiremos trazendo informações durante toda a noite. Tudo que construí se foi. Como vamos recomeçar? Estamos ao vivo em Maceió, onde o furacão deixou a cidade irreconhecível. Casas destruídas, ruas alagadas. Boa noite. Estamos testemunhando uma tragédia sem precedentes no Nordeste do Brasil. Um super furacão de proporções históricas está devastando. Fique calma.
Vamos levar todos para um lugar seguro. Graças a Deus vocês chegaram a tempo. Estamos vivos. Conseguimos sobreviver. Nunca imaginei que passaria por algo assim. Nunca imaginei que algo assim aconteceria. Estamos vivos, mas a dor é imensa. O que você tem a nos dizer sobre o que aconteceu? É impossível, tudo se foi. Estamos vivendo um verdadeiro apocalipse. Eu nunca vi tanta destruição na minha vida. Sobrevivemos. Mas nunca mais será o mesmo. É hora de reconstruir. Estamos vivos. Conseguimos sobreviver. Nunca imaginei que fosse passar por algo assim. Estamos intactos, mas muitos não tiveram tanta sorte. O furacão passou, destruindo tudo, mas continuamos de pé. É hora de reconstruir e seguir em frente. Estamos vivos, é isso que importa agora. Eu nunca pensei que veria algo assim. Compañero, recuerde que está prohibido transportar pasajeros. Pasajero, pero si yo vengo solo. Demonios, no temas. No ha llegado tu hora. Detente atrás. Na tarde de sexta-feira, dia 7 de novembro de 2025, o oeste de Santa Catarina viveu momentos de puro terror quando 3 tornados atingiram simultaneamente a região. Dionísio Cerqueira foi uma das cidades mais devastadas, com o tornado varrendo as comunidades de Jorge Lacerda e Gleba União e deixando cerca de 60 residências danificadas. A força do vento foi tão intensa que uma casa inteira foi literalmente arrancada do chão e arremessada pela ventania. Ventos superiores a 105 km por hora transformaram a paisagem em questão de segundos, destelhando imóveis, destruindo uma escola, uma igreja e até uma empresa de ônibus. Antes de continuarmos com todos os detalhes dessa tragédia que chocou Santa Catarina, deixe seu comentário aqui embaixo dizendo de qual cidade você está assistindo. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve agora. Ativa o sininho para não perder nenhuma atualização sobre eventos climáticos extremos e notícias importantes do Brasil. Os relatos dos moradores são arrepiantes. A agricultora Inês Terezinha Tenroler estava no galpão tirando leite quando escutou uma ventania ensurdecedora. Ouviu os gritos desesperados do marido e correu em direção à casa. No caminho, a força do vento a jogou ao chão. Em um ato de pura sobrevivência, ela conseguiu se agarrar a um poste e ficou pendurada por aproximadamente 15 segundos que pareceram uma eternidade. Quando finalmente conseguiu entrar na casa, não havia mais telhado, as paredes estavam destruídas e tudo o que a família tinha construído havia desaparecido. Inês descreveu a experiência dizendo que tudo aconteceu muito rápido, sem dar tempo de se preparar. Agora, ela conta com a ajuda de familiares, amigos e da comunidade para reconstruir, tendo descoberto que possuía um seguro residencial que trouxe um pequeno alívio em meio ao caos. O tornado em Dionísio Cerqueira fez parte de um evento meteorológico extremo que confirmou 3 tornados no oeste catarinense. Além de Dionísio Cerqueira, Xanxerê e Faxinal dos Guedes também foram atingidas.
Esses fenômenos foram provocados pela passagem de uma frente fria associada à formação de um ciclone extratropical sobre o Atlântico, criando condições atmosféricas altamente instáveis. A combinação desses fatores gerou supercélulas capazes de produzir descargas elétricas intensas, granizo e ventos extremamente violentos. Os meteorologistas da Defesa Civil utilizaram imagens de radar de Chapecó e inspeções em campo para confirmar os tornados. O radar identificou dípolos de vento, ventos em direções opostas muito próximos, característica marcante da rotação presente em tornados. Além disso, foi identificada a assinatura de detritos, diminuição nos valores de correlação entre partículas no ar, indicando que o vento carregava destroços de construções e vegetação. Em Dionísio Cerqueira, os danos foram devastadores. 60 residências danificadas, uma escola com ginásio completamente destruído, igreja com telhado comprometido, empresa de ônibus com veículos danificados. Árvores de grande porte foram arrancadas pela raiz, algumas caindo em direções opostas. Evidência clara do padrão de rotação. 5 vias foram interditadas devido aos escombros e postes derrubados. O fornecimento de energia foi totalmente interrompido. 4 pessoas ficaram feridas e 30 moradores precisaram deixar suas casas temporariamente. O município decretou situação de emergência, permitindo acesso a recursos estaduais e federais para a reconstrução. A Defesa Civil de Santa Catarina agiu rapidamente. Equipes foram deslocadas para as 3 cidades para realizar levantamento dos danos e prestar apoio às famílias. Em Dionísio Cerqueira, até a manhã do sábado, 164 residências já haviam sido atendidas com entrega de lonas para cobrir telhados danificados. Equipes municipais e voluntários trabalharam realizando corte e remoção de árvores que bloqueavam ruas. O secretário estadual da Defesa Civil, Mário Hildebrandt, visitou as regiões e declarou que o objetivo era atender a comunidade com todo o suporte necessário. Autoridades garantiram distribuição de alimentos, água potável, roupas e materiais de higiene para os desalojados. Os meteorologistas explicam que o tornado se diferencia de outras tempestades por sua circulação extremamente concentrada e de altíssima intensidade, com o núcleo de rotação em contato direto com o solo. Enquanto tempestades comuns afetam áreas extensas, o tornado concentra toda a sua energia em uma faixa estreita, mas com poder destrutivo incomparável. Mesmo durando apenas poucos minutos, o fenômeno pode provocar rajadas que facilmente superam os 100 km por hora. Os danos são intensos e localizados, como observado em Dionísio Cerqueira, onde algumas casas foram completamente destruídas, enquanto outras, a poucos metros, permaneceram praticamente intactas. A formação de tornados no Brasil tem se tornado cada vez mais frequente nas regiões sul e sudeste, especialmente durante a primavera e o verão. Os 3 tornados fazem parte de um contexto meteorológico ainda mais amplo que atingiu toda a região sul. O mesmo sistema também foi responsável pelo devastador tornado em Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, que causou 5 mortes e deixou 80% daquela cidade destruída. A Defesa Civil havia emitido avisos sobre tempestades severas, mas a intensidade e quantidade de tornados formados superaram as expectativas. O ciclone extratropical trouxe uma combinação letal de ar quente e úmido do norte, ar frio e seco da massa polar do sul, forte cisalhamento do vento e instabilidade atmosférica elevada. As cenas registradas em vídeos mostram a dimensão real da tragédia. Casas sendo desmontadas pelo vento, telhados voando pelos ares, árvores centenárias arrancadas, postes quebrados, veículos arrastados e capotados, escombros espalhados por toda parte. O som do vento foi descrito como semelhante a um trem de carga.
O céu escureceu completamente em plena tarde e a chuva com granizo adicionou mais caos. Moradores que se abrigaram relatam que sentiram suas casas tremerem como num terremoto, e muitos acreditaram que não sobreviveriam. A reconstrução será longa e custosa. Escolas precisam ser reformadas urgentemente, a rede elétrica reconstruída, estradas recuperadas e centenas de famílias necessitam de apoio. Campanhas de arrecadação estão sendo organizadas em todo o estado, com pessoas enviando alimentos, água, roupas, materiais de construção e recursos financeiros. A solidariedade tem sido fundamental para amenizar o sofrimento das famílias que perderam tudo. Este evento nos lembra da importância de sistemas de alerta eficientes e preparação para emergências. Quando há previsão de tempestades severas, é fundamental levar os alertas a sério, buscar abrigo seguro, ter mochila de emergência preparada e manter-se informado através de fontes oficiais. Se você deseja ajudar as vítimas dos tornados em Santa Catarina, entre em contato com a Defesa Civil, Cruz Vermelha ou organizações confiáveis. Cada doação faz diferença na vida de quem perdeu tudo. Nossa solidariedade está com todas as famílias afetadas. Que Santa Catarina tenha força para se reconstruir. Continuaremos acompanhando os desdobramentos aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora e ative as notificações. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas tenham acesso a informações corretas e deixe seu comentário de solidariedade às vítimas. Juntos somos mais fortes. Parte 2. Os arrebatados pelo Espírito e os levados pelos anjos. Recapitulação da parte 1. Os selados para o arrebatamento. Olá, querido irmão e irmã em Cristo. Se você assistiu à parte 1, já sabe que falamos sobre a importância de ser selado pelo Espírito Santo como garantia de participação no arrebatamento da igreja. Efésios 1, verso 13, nos ensinou que os verdadeiros crentes são selados com o Espírito Santo da promessa. E Apocalipse 3, verso 10 confirmou que os fiéis serão guardados da hora da tribulação, ou seja, retirados antes dela começar. Hoje, na parte 2, vamos responder a uma dúvida que muitas pessoas têm. Qual a diferença entre o arrebatamento pelo Espírito Santo e o ajuntamento pelos anjos após a tribulação? Essa diferença é fundamental para o entendimento profético. Vamos à palavra. O arrebatamento invisível pelo Espírito Santo antes da tribulação. Vamos começar com 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos e permanecermos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Observe os detalhes. O Senhor vem até os ares, não até a terra. Os crentes sobem até ele. Isso acontece num abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios 15, verso 52. É um evento invisível para o mundo, mas real e glorioso para os selados. Isso é o arrebatamento pré-tribulacional, antes da manifestação do Anticristo e da grande tribulação. É o momento em que os selados pelo Espírito Santo são tomados da terra, num piscar de olhos, para encontrar o Senhor nas nuvens. A obra do Espírito Santo no arrebatamento. Romanos 8, verso 11. Veja o que diz Romanos 8, verso 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós.
O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus está em nós e será o responsável por ressuscitar os mortos em Cristo, transformar os crentes vivos e transportar todos eles para a presença do Senhor. Portanto, o arrebatamento é uma obra do Espírito Santo na vida dos selados. Só quem tem o Espírito será vivificado. Os demais, mesmo religiosos, ficarão para trás. Os que são levados pelos anjos segundo Mateus 24, verso 31 e Mateus 13, versos 41 ao 43. Agora vejamos outro cenário profético muito diferente. Mateus 24, verso 31. E ele enviará os seus anjos, com um grande som de trombeta, os quais ajuntarão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma extremidade dos céus até a outra. Muitos confundem esse versículo com o arrebatamento. Mas atenção! Aqui quem faz o ajuntamento são os anjos. O texto está inserido após a tribulação, ver Mateus 24, verso 29. É um evento visível e público, diferente do arrebatamento oculto. Agora veja Mateus 13, verso 40 e 1 ao 43. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino todos os que servem de escândalo e praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Aqui vemos que os anjos colhem tanto justos quanto ímpios. Tiram os que praticam o mal e os lançam no juízo. Os justos então brilharão como o sol no reino do Pai. Essa é a colheita do fim dos tempos, depois da tribulação. Comparação: arrebatamento versus ajuntamento final. Agora que entendemos melhor os dois eventos proféticos, o arrebatamento da igreja e o ajuntamento final feito pelos anjos, é hora de comparar-los lado a lado. Esses eventos não são a mesma coisa, embora ambos envolvam um tomar ou reunir. Pessoas, a forma, o tempo e o propósito são totalmente diferentes. Imagine duas colheitas. A primeira é uma colheita discreta, preciosa, antecipada, feita pessoalmente pelo Espírito Santo. A segunda é uma colheita visível, pública e definitiva, conduzida pelos anjos, com separação entre justos e ímpios. Vamos entender isso de forma clara e impactante. O arrebatamento da igreja é uma operação invisível e sobrenatural, feita pelo Espírito Santo. Acontece antes da tribulação, como um resgate secreto dos fiéis. Só participa quem está selado com o Espírito da promessa. O Senhor não pisa na terra, mas nos chama para o encontro com Ele nas nuvens. É rápido como um piscar de olhos, e o mundo só perceberá o desaparecimento. O foco é livrar os santos da ira vindoura. O ajuntamento final, pelos anjos, é uma ação visível e pública, feita pelos anjos enviados por Cristo. Ocorre depois da tribulação, no final dos tempos. Reúne tantos que sobreviveram fiéis, quanto os que serão julgados. Os anjos ajuntam os eleitos dos quatro cantos da terra para o juízo. É o tempo de separação, trigo e joio, peixes bons e ruins, ovelhas e bodes. O foco é estabelecer o reino milenar e iniciar o juízo final. Pense assim: o arrebatamento é o chamado do noivo para sua noiva, a igreja. O ajuntamento final é a colheita global para o juízo das nações. Por isso, meu irmão, minha irmã, não podemos confundir os dois eventos. Quem estiver esperando apenas o ajuntamento pelos anjos já terá perdido o arrebatamento. E quem não for selado agora pelo Espírito não poderá subir com os que forem arrebatados. Lucas 17, versos 34 ao 36. Um será tomado e o outro deixado.
Agora vamos a um dos textos mais comentados sobre esse tema. Lucas 17, versos 34 ao 36. Digo-vos que naquela noite estarão 2 numa cama. Um será tomado, e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas. Uma será tomada, e a outra será deixada. 2 estarão no campo. Um será tomado, e o outro será deixado. Esse texto mostra a separação repentina. Em contextos normais da vida, dormindo, trabalhando, colhendo, a divisão não é por aparência religiosa, mas por quem está pronto espiritualmente. É o arrebatamento dos selados, operado pelo Espírito, invisível, seletivo, sem aviso. Como discernir em que grupo estarei? A pergunta mais importante agora é: em que grupo você estará? Vamos ver os critérios claros da palavra. Estará no arrebatamento se foi selado pelo Espírito Santo. Efésios 1, verso 13. Vive em santificação e comunhão diária com Deus. Ama a vinda de Jesus, segundo Timóteo 4, verso 8. Ouve e obedece ao Espírito. Não entristece nem apaga a sua voz. Ficará para o ajuntamento final se vive na religiosidade, mas não nasceu do Espírito. Ama o mundo mais do que a palavra. Está frio, morno ou dormindo espiritualmente. Mateus 25, verso 5. Ignora os alertas proféticos. Não vigia, não ora. Irmão, irmã, hoje é tempo de decisão. Quem rejeita o arrebatamento hoje pode não ter força para suportar a tribulação amanhã. Aplicação prática, vigilância e preparo diário. Aqui estão 5 passos práticos para se manter pronto. 1. Ore diariamente pedindo mais do Espírito Santo. Seja cheio e guiado por ele. 2. Vigie suas atitudes e pensamentos. Não apague o Espírito. Cuidado com distrações. 3. Evite o pecado e o engano religioso. Não aceite falsos ensinos sobre o fim dos tempos. 4. Espere ativamente o arrebatamento. Viva como quem vai partir a qualquer momento. 5. Testemunhe e prepare outros. Ajude seus familiares e irmãos a também serem selados. Decida hoje a quem pertence. Querido irmão, o arrebatamento não é um evento simbólico e nem será algo místico. Será literal, real, imediato. E você não pode esperar para se preparar. Você precisa estar pronto agora. Se você deseja estar no grupo dos arrebatados pelo Espírito Santo, ore comigo agora. Senhor Jesus, eu reconheço que preciso do Teu Espírito. Quero ser selado, purificado e cheio de Ti. Renuncio ao pecado, às distrações e ao mundo. Prepara-me para o Teu arrebatamento, que eu não seja deixado para trás. Em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra te despertou, deixe seu like e se inscreva no canal. Comente: eu quero estar entre os arrebatados pelo Espírito. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta verdade. Nos vemos no céu ou no próximo vídeo. Maranata. Vem, Senhor Jesus. O selo do Espírito Santo e o arrebatamento da igreja. Subtema: selados para o arrebatamento. A igreja e os levados pelos anjos. Qual é a diferença? Introdução. Amados irmãos em Cristo, hoje vamos mergulhar em um tema vital para os dias que estamos vivendo: o selo do Espírito Santo e o arrebatamento da Igreja de Cristo. Vamos entender o que diz a palavra sobre aqueles que são selados para serem arrebatados, segundo Efésios 1, verso 13 e Apocalipse 3, verso 10, e também
veremos qual é a diferença entre os que são arrebatados pelo Espírito e os que são levados pelos anjos, como Jesus mencionou. Prepare seu coração, sua Bíblia e sua fé, porque esta mensagem é uma convocação à vigilância e à preparação. 1. O selo do Espírito Santo. A garantia da promessa. Vamos começar com Efésios 1, verso 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1, verso 13. O apóstolo Paulo está nos dizendo que todo aquele que crê verdadeiramente em Jesus e recebe o evangelho da salvação é selado com o Espírito Santo. Esse selo é como uma marca de propriedade espiritual. É como se Deus dissesse: "Este é meu, está reservado para o meu reino." O selo do Espírito Santo tem pelo menos 3 significados práticos. 1. Identidade espiritual. Indica que pertencemos a Cristo. 2. Autenticidade. Somos reconhecidos no mundo espiritual como legítimos filhos de Deus. 3. Proteção e garantia. Somos guardados até o dia da redenção final. Essa verdade é crucial para entendermos o arrebatamento. 2. Apocalipse 3, verso 10. A promessa de escape da hora da provação. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Apocalipse 3, verso 10. Aqui, Jesus fala à igreja de Filadélfia, um modelo de igreja fiel, obediente e perseverante. Jesus diz que guardará esta igreja da hora da tentação, ou seja, da grande tribulação, que virá sobre todo o mundo. Note que o texto não diz que ele protegerá durante a tribulação, mas sim que os guardará da hora, ou seja, antes que ela aconteça. Essa é uma promessa direta do arrebatamento da igreja fiel. Uma separação espiritual antes da tribulação cair sobre a terra. 3. Arrebatamento pelo Espírito. Versos. Transladação pelos anjos. Muitos confundem as diferentes etapas e momentos da vinda do Senhor. Vamos entender a diferença entre 2 grupos distintos. 1. Os arrebatados pelo Espírito Santo. Estes são os selados com o Espírito. Aqueles que foram preparados, santificados e lavados pelo sangue do Cordeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, verso 17. Esse evento é espiritual, invisível ao mundo, e acontece num piscar de olhos. 1 Coríntios 15, verso 52. O próprio Jesus virá nos ares, e os selados pelo Espírito Santo serão atraídos pela sua presença. É o Espírito Santo quem realiza esse arrebatamento, porque ele é a pessoa de Deus e o selo da promessa e o poder que vivifica os corpos mortais dos santos. Romanos 8, verso 11. Esse arrebatamento é secreto, segundo Mateus 24, verso 36. É para os selados pelo Espírito. Vai acontecer antes da grande tribulação. E vai ser pelo poder do Espírito Santo. 2. Os levados pelos anjos. O ajuntamento final para o juízo. Em contraste, vejamos o que diz Mateus 13, versos 41 e 40 e 2, e Mateus 24, versos 30 e 31. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino todos os que servem de tropeço e praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha de fogo. Mateus 13, verso 41. E ele enviará os seus anjos, com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos. Mateus 24, verso 31. Agora o contexto já é visível, público e mundial.
Os anjos são enviados no fim da tribulação, quando Jesus desce com poder e grande glória. Há 2 ajuntamentos distintos aqui. 1. Os anjos colhem os ímpios para o juízo. Mateus 13. 2. Os anjos reúnem os escolhidos sobreviventes da tribulação. Mateus 24. Diferente do arrebatamento, esse momento envolve os anjos e ocorre após a manifestação visível de Jesus. A importância de ser selado agora. Muitos perguntam: como posso saber se serei arrebatado? A resposta está em Romanos 8, 9. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E em Efésios 4, 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ou seja, quem crê verdadeiramente em Cristo, vive em comunhão e obediência ao Espírito Santo, persevera na fé, como a igreja de Filadélfia, está selado para o dia do arrebatamento. Mas quem resiste, entristece e apaga o espírito, corre o risco de ficar para o tempo do juízo, mesmo que tenha tido uma vida religiosa. E vai ser pelo poder do Espírito Santo. Vamos estudar melhor sobre os selados pelo Espírito Santo para o arrebatamento. Tempo é agora. Hoje vamos falar sobre um tema que tem tirado o sono de muitos cristãos e, ao mesmo tempo, enchido de esperança os que andam com o Senhor. Selados pelo Espírito Santo para o arrebatamento. Você sabia que nem todos os que se dizem cristãos serão arrebatados? Você sabia que a Bíblia mostra uma diferença entre os que estão apenas na igreja e os que estão verdadeiramente selados pelo Espírito Santo? Amados, nós estamos vivendo os últimos dias. As profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Guerras, terremotos, crise moral, perseguição à fé, apostasias dentro das igrejas, esfriamento do amor. Não é hora de brincar com a fé. É hora de estar selado, cheio do Espírito Santo, pronto para subir. O que significa ser selado pelo Espírito Santo? Efésios 1, verso 13. Vamos direto para a palavra. Efésios 1, verso 13 diz: Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Esse versículo é riquíssimo. Vamos destrinchar. 1. Ouvistes a palavra da verdade. A fé começa com a pregação do evangelho. Ninguém é selado sem antes ouvir e crer na verdade de Cristo. 2. Tendo nele também crido. Não basta ouvir. É preciso crer de todo o coração. O selo do Espírito não é automático. Ele é para os que verdadeiramente creem. 3. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ser selado significa ser marcado como propriedade exclusiva de Deus. É como um carimbo espiritual, uma autenticação divina. No contexto bíblico, o selo era usado para marcar propriedade, garantir autenticidade, proteger o conteúdo. Assim também é o selo do Espírito. Você pertence a Deus. Sua fé é verdadeira. Você está guardado até o dia da redenção. O selo e a promessa da redenção. Efésios 4, verso 30 e Romanos 8, verso 9 e 11. Efésios 4, verso 30 diz: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O selo não é apenas um símbolo bonito. Ele tem um propósito profético. É uma garantia de que no dia da redenção, no arrebatamento, você será recolhido para o Senhor. Veja o que Romanos 8, verso 9 afirma: Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas
Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Essa é uma palavra muito séria. Muitos frequentam igrejas, leem a Bíblia, cantam louvores, mas nunca nasceram do Espírito. Se alguém não tem o Espírito Santo, não pertence a Jesus. E se não pertence, não será arrebatado. Agora veja Romanos 8, verso 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Quem vai levantar os mortos em Cristo e transformar os vivos no arrebatamento? O Espírito Santo. Se ele habita em você, ele te levantará. Apocalipse 3, verso 10. A promessa de escapar da tribulação. Agora veja o que Jesus promete à igreja fiel em Apocalipse 3, verso 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Essa promessa é clara e direta. A igreja fiel será guardada da hora da tentação. Ou seja, não apenas protegida dentro da tribulação, mas fora dela. O texto não diz, te guardarei durante, mas sim da hora, ou seja, antes mesmo que comece. Isso é o arrebatamento pré-tribulacional. Os selados não passarão pela ira de Deus. Eles serão tirados, arrebatados, antes da grande tribulação. Essa é a esperança bendita da igreja. Como viver selado pelo Espírito hoje? Agora, vamos tornar tudo isso prático. Como eu e você podemos viver como pessoas seladas pelo Espírito Santo hoje? 1. Crendo de todo o coração em Jesus Cristo. Não uma fé superficial, mas fé que transforma. Crer é se entregar, é obedecer. 2. Nascendo de novo, João 3, versos 5 e 6. Ponto: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Arrependimento verdadeiro. Conversão genuína. Transformação interior. 3. Buscando diariamente a presença do Espírito Santo. Orar com sinceridade. Ler e meditar na palavra. Louvar e adorar em espírito e em verdade. 4. Andando em santidade. Efésios 4, verso 30 nos alerta: não entristeçais o Espírito Santo. Santidade não é perfeição, mas é separação do pecado. Fugir do que desagrada a Deus. 5. Frutificando no Espírito. Gálatas 5, verso 22. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Os frutos do Espírito são a evidência do selo. O perigo de não ser selado. Se o selo do Espírito é a garantia de participação no arrebatamento, o que acontece com quem não é selado? A Bíblia é clara. Será deixado para trás. Mateus 25, as virgens nécias. Entrará na grande tribulação. Estará sujeito ao engano do anticristo. Enfrentará perseguições e juízos. Por isso, essa mensagem não é só informativa, ela é um alerta de salvação. Observação: busque o selo hoje mesmo. Querido irmão, querida irmã, se hoje fosse o dia do arrebatamento, você estaria pronto para subir? Você tem o Espírito Santo habitando em você? Você sente a voz dele te guiando? Você está frutificando? Você está separado para Deus? Não basta religiosidade. Não basta tradição. É preciso estar selado. Efésios 1, verso 13. Diz que o selo vem depois de crer na palavra da verdade. Então agora é sua hora. Aplicação final.
Se você deseja ser selado pelo Espírito Santo, se você deseja estar pronto para o arrebatamento, ore comigo agora. Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Eu reconheço que preciso do Teu perdão, do Teu sangue, da Tua salvação. Eu me arrependo dos meus pecados e Te recebo como meu Salvador e Senhor. Batiza-me com o Teu Espírito Santo. Sela-me com o Teu Espírito para o dia da redenção. Quero viver em santidade, em obediência, pronto para Te encontrar. Em nome de Jesus. Amém. Se você orou com fé, Deus te ouviu. Busque o Espírito Santo todos os dias. Viva cheio dele e nunca se esqueça: só os selados serão arrebatados. Se essa mensagem falou com você, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com alguém que precisa estar preparado e escreva nos comentários: eu quero ser selado pelo Espírito Santo para o arrebatamento. Deus te abençoe. Te vejo na parte 2, onde vamos entender a diferença entre os arrebatados pelo Espírito e os levados pelos anjos. Até lá. Feche os olhos por um momento e imagine um lugar onde não existe dor, nem morte, nem lágrimas. Onde o sol nunca se põe, porque a luz do próprio Deus ilumina tudo. Um lugar onde a paz é eterna, onde milhares de vozes louvam o Cordeiro e tudo é perfeito, puro e cheio de amor. Esse lugar é a Nova Jerusalém Celestial, o lar eterno preparado por Deus para aqueles que o amam e seguem a sua vontade. Enquanto você está assistindo esse vídeo agora, o relógio celestial está marcando os segundos da história da humanidade. E ele está prestes a soar a última hora. Cada batida, cada instante que passa, é um chamado de Deus à reflexão, ao arrependimento e à decisão. O tempo da graça está se esgotando, e o Rei dos Reis está prestes a voltar. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21, 4. Você consegue imaginar isso? Um céu de ouro, muros de jaspe, portas de pérolas, ruas transparentes como cristal. Nada se compara à beleza desse lugar. A Bíblia descreve assim: a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido, e os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. Apocalipse 21, 18, 19. É o lar do Rei dos Reis, a morada de Deus, o lugar onde nunca mais haverá fome, sede, dor ou sofrimento. Mas essa cidade não é para todos. Ela é para os escolhidos, os que permaneceram fiéis, os que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Bem-aventurados os que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Apocalipse 22, 14. Você quer morar com Jesus Cristo? Então decida hoje mesmo. Perdoe, arrependa-se de seus pecados e entregue os seus caminhos ao Senhor. Porque o relógio do céu está se cumprindo. As profecias estão se concretizando diante dos nossos olhos. As guerras, os enganos, a frieza do amor, tudo aponta para uma única verdade: Jesus está voltando. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4, 16. Você está preparado para esse encontro? Não há mais tempo para brincar com a salvação. Hoje é o dia de decidir onde você vai passar a eternidade. O paraíso celestial, ao lado de Cristo, ou o lago de fogo e enxofre, longe da presença de Deus. E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus 25, 46.
A escolha é sua. E cada segundo que passa é um lembrete. O tempo da graça está acabando. Agora é o tempo de arrependimento. Quero orar por você. Senhor Jesus, hoje eu reconheço que a tua volta está próxima. O relógio do céu está se cumprindo e eu não quero ser encontrado longe da tua presença. Perdoa os meus pecados, limpa o meu coração e escreve o meu nome no livro da vida. Senhor, prepara-me para habitar contigo na Nova Jerusalém, onde não haverá mais dor, nem lágrimas, nem sofrimento. Quero andar pelas ruas de ouro, quero ver a tua face, quero viver para sempre ao teu lado. Me ensina a perdoar, a amar e a permanecer fiel até o fim. Renova em mim o desejo de te buscar todos os dias. Que nada neste mundo roube a minha fé, nem o meu amor por ti. Eu te entrego, Senhor, minha alma, meus caminhos e meu futuro. E declaro com fé: Jesus Cristo é o meu Senhor, meu Salvador e o meu destino eterno. Amém. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, seja membro e se inscreva no canal.